Hoje é dia 5 de dezembro, é o dia da tipografia. Será que existe alguma relação entre tipografia e mulheres? Sim, existe. Houve muitas mulheres envolvidas na tipografia, muitas mulheres que trabalharam na impressão de livros e é sobre isso que vamos falar. Bom, o que é tipografia? É o processo de criação que compõe e imprime um texto, né? Antigamente isso acontecia só na forma física, mas hoje também a gente tem o formato digital. A gente está falando principalmente de livros e jornais. Então, esse trabalho envolve o conceito do design. Quer dizer, que cara, que aspecto vai ter esse texto, esse livro ou esse jornal? Então, a tipografia começa com as primeiras impressões com letras em relevo, confeccionadas em madeira, barro ou ferro. E a tipografia no Ocidente, ela nasce com o Gutenberg, por volta de 1450, onde ele cria um método, digamos, rápido de impressão. As letras de ferro, elas poderiam ser reposicionadas para formar palavras diferentes. Isso para a gente hoje parece uma coisa óbvia, mas na época revolucionou a Europa e naquele momento fez com que os livros, os textos ficassem mais acessíveis. Por isso, inclusive, ele é chamado pai da imprensa. É importante mencionar que eu falei tipografia no Ocidente porque os chineses já estavam nessa atividade há bastante tempo. Bom, como todo ofício, era necessário ter o quê? Mão de obra. Pois bem, eu já falei aqui em outro vídeo sobre guildas. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas as guildas eram como uma espécie de associação para os artistas, né? Onde existia uma espécie de legalização dessa mão de obra. Aqui, a palavra artista tem que ser tomada de uma forma um pouco mais ampla, porque as guildas, elas eram não somente de artistas que pintavam ou que esculpiam. Havia guildas de sapateiros, dos boticários, que eram os farmacêuticos da época, né? E também tipógrafos eram parte dessas guildas. E aí entra uma questão, a questão feminina, porque os homens, claro, como sempre, eles vão dominar os espaços, né? Mas esses homens, eles são casados, eles têm família. Então, nesse momento, ser um tipógrafo e ter uma tipografia, normalmente, uma tipografia que a gente conhece também como gráfica, normalmente implicava que a família estivesse envolvida nesse trabalho, né? Então, além do que o homem poderia contratar a mão de obra. As esposas e filhas desses tipógrafos, donos desses estabelecimentos, também exerciam essa tarefa. É certo que muitos homens buscaram impedir o acesso das mulheres às guildas, né, tornando esse ofício da tipografia uma prática, digamos, masculina, como várias práticas naquele momento. Mas muitas mulheres que ficavam viúvas, elas se responsabilizavam pela continuidade dessa gráfica, dessa tipografia. Porque, veja, o homem, o chefe de família falecia, mas as esposas e filhas tinham que tomar a frente da responsabilidade desse estabelecimento, desse comércio, para dar continuidade a esse trabalho. Então, algumas guildas permitiam o ingresso de mulheres para oficializar esse tipo de trabalho, já que o marido ou o pai havia falecido. Só que é importante mencionar que aqui deveria haver uma conexão familiar, quer dizer, o pai faleceu, a filha assume o lugar dele na guilda, o marido faleceu, a esposa assume o lugar dele na guilda. Era assim que funcionava. E havia muitas guildas em diferentes regiões, cada região da Europa tinha uma guilda. E não era só no estabelecimento da tipografia da gráfica que as mulheres podiam marcar presença. Por quê? Nos conventos também acontecia isso. A gente falou aqui sobre as freiras, que eram copistas, né, que faziam os manuscritos, ilustravam esses manuscritos, etc. Bom, o convento também era um local de produção tipográfica. Então, depois que se criou o mecanismo da impressão, as freiras também passam a imprimir livros. A gente tem o exemplo das freiras de um convento de Florença, o San Jacopo de Ripoli, que entre 1476 e 1485 imprimiram livros, vários livros na gráfica desse convento. Então a gente sabe disso porque a impressão dos livros trazia em suas páginas finais, sobretudo, normalmente onde é que o livro havia sido impresso. Claro, se o convento era feminino, foram as freiras desse lugar que imprimiram esses livros. E imprimir aqui não significa apenas a reprodução do material, mas elas também participavam da elaboração da capa, pensavam
Aqui, como eu já mencionei, a questão do design, então as fontes, tudo que envolvia o visual desse material, elas também estavam envolvidas nesse processo. Então, existem muitas fontes que tratam do papel da mulher na tipografia desde o século XV. Embora esse ofício tenha sido visto como masculino, quando a gente começa a pesquisar, a gente descobre que muitas mulheres se envolveram nesse trabalho. Nós temos, por exemplo, a Ana Rougerin, que é conhecida por ser a primeira mulher tipógrafa a escrever seu nome no colofão de um livro, no ano 1484. O colofão são as páginas finais do livro, vocês vão ter a imagem aí. E essa gráfica, onde a Ana imprimiu esse livro, passou a ser de sua propriedade depois que ela ficou viúva. E há dados entre 1550 e 1650 que pelo menos 132 mulheres participaram ativamente da produção ou venda de livros, por exemplo, no mercado britânico, mas pouquíssimas puderam assinar os seus trabalhos. Na Itália, a gente tem a Girolama Cartolari, que foi uma exceção porque ela conseguiu assinar suas impressões, ela trabalhou numa gráfica da família dela em Roma e ela pôde indicar a autoria dela oficialmente nas impressões após a morte do marido. Vocês estão vendo aí o selo que ela usava. Na Espanha também a gente tem a Juana Milán, Isabel de Basilea, Jerônima Galés, que são mulheres pioneiras, né, no século XVI, se dedicando ao mundo da impressão. As três deram continuidade aos trabalhos dos maridos, porque as três ficaram viúvas. E a grande contribuição dessas mulheres para a história da impressão e da tipografia tem que ser reconhecida, porque elas viveram numa sociedade que realmente excluía as mulheres dos âmbitos profissionais, dos âmbitos culturais. Era uma sociedade em que elas tiveram que se adaptar e vencer limitações sociais e legais. E eu trouxe esse tema aqui hoje para mostrar que as mulheres estão em muitos lugares da história. Se a gente buscar por mulheres atuando em diferentes âmbitos, a gente vai encontrar muitos nomes. Mesmo que a história, eu já comentei isso aqui, a história sendo masculina, porque a história foi escrita por homens, né? Bom, mesmo assim, mesmo que essa história tenha apagado o nome ou escondido nos nomes dessas mulheres, elas existiram. E se a gente conseguir mudar a nossa forma de pensar, de ver o mundo, de ver a história, e não só a história da arte, tá? A gente vai descobrir que as mulheres estiveram em todos os lugares, exercendo os mais diversos ofícios, realizando muitas coisas. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no perfil para não perder nenhum relato de arte sobre mulheres artistas. Obrigada. Até a próxima.